A nossa equipe, a URIC, foi planejada desde o segundo ano do curso de informática. E desde sempre foi uma ideia fazer um jogo para o nosso projeto de TCC. E mesmo com todo mundo sabendo que poderia ser uma ideia difícil de alcançar, um objetivo difícil, a nossa equipe não desanimou e a gente continuou com um passo de cada vez e a gente está até hoje com esse objetivo. Nós somos uma equipe de 6 integrantes, a gerente e programadora de front-end e back-end Giovanna Moschetti, designer gráfico Eric Sorriro, também design gráfico Heitor Oliveira, programadora web Juliana Rodrigues, programadora front-end e back-end também Júlia Santos e programador front-end e back-end Guilherme Kiffner. Todos os integrantes do nosso grupo se interessam pela indústria de jogos. Isso fez com que as primeiras ideias que aparecessem em relação ao TCC fossem relacionadas aos jogos. Por conta disso, fomos pesquisar sobre a relevância dos jogos no Brasil. Dados liberados na edição de pesquisa Game Brasil, PGB, realizada em fevereiro de 2019 com 3.251 pessoas, mostra que games são entretenimento de 66% dos brasileiros. Visto que esse cenário está aumentando cada vez mais, o nosso projeto de jogo poderia alcançar grande parte da população, e não somente no país, mas também no mundo todo. Nosso projeto foi baseado na solução de 2 problemas principais. O primeiro problema é relacionado à saúde mental da população. Dados da OMS mostram que o número de pessoas com ansiedade e depressão aumentou 18,4% no mundo todo, o que corresponde aproximadamente a 322 milhões de indivíduos. O estudo também mostra que o Brasil tem a maior taxa na América Latina, com 5,8% dos habitantes apresentando algum distúrbio comportamental que são derivados da ansiedade e da depressão. Os tratamentos convencionais para combater a doença possuem uma ótima resposta. Porém, um estudo realizado na Universidade de Carolina do Leste aponta que o hábito de jogar videogame também pode ser um grande aliado na luta contra esses 2 males. Os resultados alcançados apontam que o grupo que consumiu jogos virtuais teve os sintomas reduzidos em até 57%. Um professor que estava envolvido no estudo disse que os resultados foram tão bons que futuramente jogar casualmente pode ser oferecido como tratamento complementar ou até mesmo substituir completamente os medicamentos no combate dessas doenças. Jogos também podem ajudar em diversos outros fatores, como no ajuste social e na maior sensação de satisfação com a vida, como é mostrado no estudo feito por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que foi publicado no jornal médico Pediatrics. Nosso grupo fez uma pesquisa de campo também para saber a opinião das pessoas. Nossa pesquisa foi realizada com 173 pessoas por um formulário na internet. Perguntamos como é o momento em que elas jogam. 53,1% das pessoas disse que é um momento divertido. 32,9% disse que era um momento relaxante. 9,8% disse que era um momento feliz e apenas 3,5% disse que era um momento irritante. Nesse gráfico é possível perceber que a maioria das pessoas gosta de jogar e que é uma ação que deixa elas felizes. O segundo problema encontrado foi a pouca importância que a maioria dos brasileiros dá para a indústria de jogos indie realizada pelo próprio país. Mas primeiro, o que são jogos indie? Os jogos indie são jogos realizados por um grupo pequeno de pessoas sem o patrocínio de grandes empresas, que tem que se limitar com um orçamento pequeno. Normalmente, os desenvolvedores utilizam ferramentas gratuitas para fazer os jogos, e é bem comum que eles realizem múltiplos papéis, de programação até marketing. Está ficando cada vez mais comum que jogos indies se popularizem na indústria. Porém, poucos jogos são realizados no Brasil. Por exemplo, um jogo indie que ficou muito famoso é o jogo Gris, que foi realizado por desenvolvedores espanhóis. É bem raro encontrarmos jogos indies brasileiros que se tornaram relevantes na indústria. Nosso jogo se encaixaria como um jogo indie e ajudaria a incentivar mais esse mercado. Na nossa pesquisa de campo, também fizemos perguntas relacionadas a esse fator. A pergunta foi: você considera a indústria de jogos importante? 96% das pessoas respondeu que sim. E a segunda pergunta foi: você acompanha a indústria de jogos brasileira? 65,3% das pessoas disseram que não. Isso mostra que damos muito mais importância para jogos que são realizados no exterior do que no nosso próprio país. Como já dito antes, o cenário de jogos independentes está crescendo cada vez mais na indústria de jogos eletrônicos, porém ainda assim é muito pequeno.
O incentivo dessa área faria com que empresas renomadas começassem a se importar mais com o conteúdo que oferecem aos seus jogadores, pois com o aumento de diversidades, elas poderiam se sentir ameaçadas por desenvolvedores pequenos, que por mais que não tenham tantos recursos, utilizam de sua criatividade e da sua preocupação com os jogadores para se destacar no mercado. Nosso jogo, ele se baseia na história de um personagem, que é um garoto de aproximadamente 7 anos, onde ele tá em coma e ele acorda num quarto de hospital. Porém, ele não sabe que ele tá em coma. A ideia é que o nosso jogador também não entenda muito bem essa história, a princípio. Conforme ele vai avançando nesse mesmo cenário, ele vai encontrar um corredor com alguns quadros. Esses quadros são as portas para cada fase. Porém, cada quadro vai estar, digamos assim, apagado ou borrado. Tirando o primeiro quadro, que vai estar puxando, ele vai estar meio que chamando o jogador para entrar nele. E ele é a porta da primeira fase. Quando ele entra na primeira fase, ele vai entrar numa estrutura base que a gente montou para todas as fases do nosso jogo. Que seria entrar na fase, chegar a um complemento dela mesma, digamos assim, uma sequência, um espaço a mais, e por último, enfrentar o boss da fase. Depois disso, ele é levado automaticamente de volta ao corredor. Depois disso, os outros quadros, eles vão... O próximo quadro, na verdade, ele também vai se tornar como se fosse uma porta, um portal, chamando o jogador para entrar nele. E sempre que ele for derrotando o chefe de cada fase, ele vai liberar uma parte, um fragmento da memória dele, referente a um parente dele, pai, mãe, irmão. E essa é a construção do personagem. É isso que ele procura, sem saber que está procurando. E ele está procurando isso para tentar descobrir quem ele é de novo, porque ele não se lembra de nada. Nem o jogador sabe quem ele é. Essa é a descoberta dentro do jogo. Bom, agora falando um pouquinho do diário de bordo, eu decidi resumir através dos meses para ficar um melhor entendimento para todos e uma melhor visualização. Agora falando um pouco de janeiro, que foi o mês que a gente começou as nossas aulas, primeiro a gente começou discutindo a ideia que vinha desde o ano passado, mas dessa vez a gente decidiu debater e discutir por conta dos requisitos que os professores nos apresentaram. Bom, depois disso, a gente teve a escolha do nome do nosso grupo, da nossa empresa, e em seguida o nome para o nosso projeto, que veio como Oblivion, mas que ainda não está definitivo. E depois ainda definimos as mais características para o jogo. Bom, no mês de março a gente criou alguns designs para o logo da nossa empresa. Isso a gente ainda está discutindo, mas a gente não vê como algo extremamente urgente de ser decidido. Também definimos o layout mais ou menos do site, obviamente que de acordo com o tempo as coisas vão mudando, mas a gente gostaria já de definir como mais ou menos o site iria ficar e as abas que a gente teria. Criamos a jornada do herói e também criamos o fluxo do jogo. Então, o que aconteceria no jogo e o que aconteceria com o personagem durante o jogo. E também tiramos fotos para acrescentar no site com a descrição de cada membro da equipe. No mês de abril, a gente estudou como a gente conseguiria criar o jogo dentro da Unity e se a plataforma estaria atendendo todos os requisitos que a gente precisaria. E sim, foi uma plataforma nova para alguns dos integrantes, mas a gente se adaptou bem e gostou bastante, porque tem bastante ferramentas que a gente pode utilizar lá dentro. Aproveitando isso, a gente estudou alguns códigos e já conseguimos testar. No mês de maio, a gente explorou ainda mais a plataforma Unity, vendo a parte gráfica também. A gente definiu uma ficha do personagem, que é extremamente essencial, pois é nele que a gente vai ver como o personagem vai ser tanto na questão da aparência quanto na personalidade e como ele se relaciona com o mundo. Fizemos um esboço do mesmo e a gente aproveitou para testar alguns novos códigos que a gente tinha aprendido de acordo com algumas videoaulas e também a realização da pesquisa de campo, que a gente teve 173 respostas. No mês de junho, que foi esse por último, a gente teve a organização do diário de bordo, pois esse mesmo teria que ser apresentado para os professores. E a gente também começou a criação do storyboard, que foi uma orientação do nosso professor Marcos Renato. Objetivos gerais: dar ao jogador uma experiência individual conforme suas decisões do jogo e trazer algum impacto moral ou emocional ao encerrar o jogo. Introduzir o projeto no cenário de jogos independentes brasileiros de forma positiva,
com algo bem produzido tanto na parte visual quanto na parte mecânica. Desenvolver algo fácil de ser interpretado por pessoas de várias idades e que, independente desse fator, faça o jogador querer saber mais da história. Objetivos específicos: manter a organização e comunicação entre os membros de nossa empresa, lidar com os problemas e novos desafios que podem aparecer e resolvê-los sempre que possível, apresentar ao final do projeto como tornamos real uma ideia que construímos e desenvolvemos com nossas próprias mãos. Julho, temos como meta terminar nosso site, assim como preencher pequenos espaços em branco no roteiro do projeto. Além disso, também gostaríamos de, por definitivo, decidir a imagem do personagem. Em agosto, temos como principal objetivo fazer toda a programação do personagem, assim como as artes para o design das fases. Em setembro, a meta é fazer a programação do cenário, como, por exemplo, objetos e inimigos, e caso haja tempo, começar a montar a primeira fase. Em outubro, construiremos fases para o jogo, no mínimo estamos pensando em terminar a fase 1, a 2 e a 3. E no mês da apresentação do projeto, que é novembro, terminaremos todas as fases no início do mês e retiraremos bugs que podem estar ocorrendo depois.